Salve, gente, tudo bem? Acabei de abastecer, tô manobrando aqui para sair do posto, beleza, gente? Daqui a pouco nós já voltamos a conversar. Muito bem, tô só... Opa, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, pessoal. Coisa tá feia, rapaz. Tá 37 graus aqui, ó. Saindo do posto Veracruz. Veracruz, que é um município entre Garça e Marília. Estou falando devagar porque tem uns carros passando aqui a 1.000 por hora, né? Tem que tomar um cuidado danado para entrar na pista. Aí tem um caminhão na minha frente, o cara tá andando devagar também. Enquanto isso, o pessoal tá na via expressa andando a 1.000, normal, né? Eu também já vou começar aqui, ó, a acelerar o carro, 70, 75. Liguei o farol, porque hoje precisa ligar faróis na rodovia para ter mais segurança. E é isso que estamos, pessoal. Agora estamos em cima da Serra dos Agudos, em direção a Marília. São 15 horas e 22 minutos. Nós que estamos a 38 graus Celsius aqui no trevo da cidade de Veracruz, SP 294, quilômetro 429, eixo oeste, essa distância que nós estamos da cidade de São Paulo, na famosa rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Feita essa apresentação, eu que ainda não tive tempo, calma, porque o horário está muito puxado, de fazer aquele vídeo, pessoal, aquele vídeo, eu tô ajeitando a câmera, ela ia cair, gente, eu tô dando uma melhorada nela aqui, coloquei a mãozona nela, mas a rodovia é assim, eu tenho que estar cuidando de vários detalhes, né? Eu estou vendo à minha esquerda uma depressão relativa, um tembé, e é sobre isso que eu estava falando com vocês. Eu vou filmar, mostrar para vocês, né, paisagem da região, o relevo da região, a vegetação, tipo de nuvens, climas, tá? E hoje nós vamos começar a falar sobre o assunto que eu infelizmente perdi por conta do problema que houve com a internet, com o celular. Mais uma vez, problema com o celular, mesmo esse sendo um S10e novinho em folha, tem pouco mais, ele foi comprado dia 13 de outubro, se não me engano hoje é dia 26, portanto há 13 dias, é muito novo. O anterior tinha 2 anos e 1 mês e deu pau. Esse aqui hoje carregou a memória, até eu vou passar lá na Samsung, o dia que eu estiver com tranquilidade indo para o shopping, perguntar por que esse fenômeno aconteceu. Eu que nunca vi um fenômeno desse, já que o vendedor e o técnico me disseram que para apagar os vídeos antigos leva até 15 dias. Só que esses vídeos eram do dia 5 de janeiro e eles não estavam registrados na memória. Então vai se saber o que de fato ocorreu. Mas é isso, gente. O que eu ia falar com vocês? Nós vamos começar a falar sobre o clima da região. Qual que é o clima do Centro-Oeste paulista? O clima do Centro-Oeste paulista chama-se clima tropical de altitude. Então, clima tropical é devido à localização desta região. Esta região, ela está entre 20 e 25 graus de latitude sul, bem nas proximidades do trópico de Capricórnio, ok? Então, devido à posição, a região ela se encontra na transição entre a zona intertropical e a zona temperada do sul. Mas, como está na transição, não dá para a zona temperada sul se impor nesta região. Porém, há um fator que se impõe aqui. Qual fator é esse? A altitude. Esta é uma região, como eu descrevi em vídeos anteriores, mais alta do que a cota altimétrica média desta área. Nós estamos no Planalto Ocidental Paulista,
em altitudes que variam de 600 a 700 metros. E o Planalto Ocidental Paulista, ele varia de 350 a 450 metros de altitude. Então nós estamos bem acima da média da região. E a altitude, gente, ela é bem sensível. A variação da temperatura na altitude é bem sensível. A cada 200 metros que nós subimos, a temperatura cai 1 grau Celsius. A gente chama isso de grau de altitude. Então, dá diferença e dá bastante diferença. Para que vocês tenham uma noção, a vegetação já muda sob uma altitude bem maior. O chamado grau de escalonamento de vegetação, ele ocorre de 1.100 e 1.100 graus, 1.100 e 1.100 metros. Então, arredondando, a cada 1.000 metros numa área montanhosa, que pode ter aí, vocês sabem, até quase 9.000 metros na superfície da Terra, caso do Monte Everest, a cada 1.000 metros nós temos uma variação da vegetação, ok? Já a altitude, já a temperatura, ela muda a cada 200 metros. Quer dizer, a mudança de temperatura é muito mais sensível do que a mudança botânica, ok? Claro que ocorre a mudança de temperatura e botânica em função da altitude. Então a altitude, ela é um fator climatobotânico. Por quê? Porque a altitude, ela muda o comportamento do clima e da vegetação. Bem, o clima, gente, dessa região é tropical de altitude. Nós já sabemos que o clima tropical é o principal clima brasileiro. Se você estiver no exterior e alguém te perguntar qual que é o clima do Brasil, você não vai dar uma aula de clima para ele. É uma conversa coloquial, você vai responder em poucos minutos, dizendo que o clima brasileiro é o clima tropical, como diz a música do Jorge Benjor: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Vocês já ouviram essa música, já leram essa letra diversas vezes. Então a gente pode dizer que o Brasil é um país que tem clima tropical. Se você quiser ser um pouquinho mais preciso e se você estiver dialogando com uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais curiosa, se você dizer o Brasil tem o clima predominantemente tropical, aí já dá conversa. Porque quando você diz que o clima é predominantemente tropical, quer dizer que existem outros climas. E aí a história começa a ficar bastante complexa. Por quê? Porque depende de quem estudou o clima brasileiro, nós podemos ter de 5 até dezenas de climas. Os climatólogos, geógrafos que se debruçaram sobre o clima, que são mais estudiosos, mais técnicos e que inclusive vão estudar a meteorologia como ciência auxiliar da climatologia geográfica, caso do Arthur Staller e do Wilhelm Köppen, eles vão dar ao Brasil dezenas de climas. Porém, gente, em termos didáticos, a classificação mais aceita, é uma classificação adaptada, é de uma climatologista, uma geógrafa especialista em clima da USP, que é a Lísia Bernardes. A Lísia Bernardes vai ser a base dos estudos de clima para o ensino médio. E a Lísia vai dizer que o Brasil tem 5 climas, pessoal. Isto: no norte o clima equatorial, no sertão nordestino nós temos o clima tropical semiárido ou simplesmente semiárido. No interior do Brasil, na região que a gente chama de Brasil Central, nós temos o clima tropical, que é o predominante do país. Em boa parte da região sudeste, nós temos o clima tropical de altitude, influenciado sobretudo pelo Planalto Atlântico.
E no sul do Brasil, onde há uma atuação mais significativa de massas de ar frias, nós temos o clima subtropical, que é um clima de transição entre o clima temperado do Uruguai e da Argentina e o clima tropical do interior do Brasil. Então são 5 climas, vou repetir: equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude e subtropical. Porém, recentemente, o pessoal começou a introduzir um 6º clima, que é o clima do litoral brasileiro, sobretudo dos litorais orientais e meridionais do Brasil. O Brasil tem 3 litorais. Por isso que eu estou falando do oriental, que pega basicamente o nordeste, do meridional, que pega basicamente o sudeste e o sul. Ok? Então, nestes litorais, nós temos o chamado clima tropical úmido ou tropical atlântico, que é o clima do litoral brasileiro. Tem alguns que chamam também de clima tropical litorâneo. Você vai encontrar as 3 maneiras. Eu, ao longo das conversas com vocês, provavelmente vou falar sempre tropical úmido, TU, ok, gente? Muito bem, então pode acontecer, você que está assistindo o canal, interessado no estudo dos climas, pode ser que você encontre uma classificação mais voltada a Lísia Bernardes, com 5 grandes climas no Brasil, ou pode acontecer de você pegar a classificação do IBGE mais recente com 6 climas. Estamos falados? Estamos combinados? É bom conversar, né, gente? Isso, muito bom. Lembrando que isso aqui não é uma aula, não tem lugar para eu escrever, é um bate-papo, eu engasgo, porque às vezes acontece alguma coisa na rodovia, aí eu tenho que estar concentrado, pensando na rodovia, dirigindo, guiando com responsabilidade, olhando tudo que acontece ao redor e ao mesmo tempo pensando no que eu vou falar. Então às vezes acontece alguma situação aleatória aqui na rodovia e eu tenho que tomar algumas decisões, e aí a voz trava, é o cérebro, a gente tenta enganá-lo, mas às vezes a prioridade da função é a atenção, é a direção, e aí ele nos obriga a retardar a ação secundária, que é a fala, que é a aula, que é essa parte cognitiva que a gente está passando para vocês. Eu já estou dentro da cidade de Marília, já estou na zona sul de Marília, ok, gente? Saí lá do posto Veracruz e já entrei na cidade de Marília, rapidinho, né? Isso, bem rapidinho. O trânsito tá pesado, carga pesada, caminhões, ônibus. Ixi, rapaz, olha, o cara já... Olha. Opa! O caminhão ficou preso pelo ônibus. Estou atrás aqui, estou descrevendo, moçada. Agora eu acho que ele vai tentar entrar, mas o cara é meio inseguro na direção e eu tô passando apertado aqui. Vou tentar ultrapassar porque não dá pra ficar atrás de um cara assim. É um perigo, né? O cara não toma decisões corretas, é perigoso. Bem, muito bem. Epa! Olha só, rapaz, um carro entrou aqui, ó, um Peugeot entrou, deu uma fechadinha no trânsito. Aí, rodovia e trânsito de cidade média já é complicado. Bom, agora vamos dar uma folga porque a gente parou no semáforo. Então, gente, agora o clima, como já deu para perceber, ele não é igual em várias partes do mundo, muito menos do Brasil, sobretudo o Brasil, que tem um território tão vasto como o nosso país. Então, o clima, gente, ele é basicamente formado por grandezas físicas e químicas, que a gente chama de elementos. Existem na natureza 70 elementos. Por isso que é difícil estudar o clima, por isso que é difícil prever o clima, porque são muitos elementos. E nós no ensino médio trabalhamos 2, um professor ou outro que sabe um pouquinho lá de física, de química, acaba trabalhando 3. O que nós trabalhamos é a temperatura e a umidade. Então quando eu digo, ó, agora em Marília, 15 horas e 36 minutos, dia 26 de outubro,
a temperatura está a 38 graus e não está chovendo, quer dizer, está quente e seco. Eu, claro que dei para vocês a informação do tempo atmosférico da cidade de Marília e, ao mesmo tempo, eu informei dois elementos, quais sejam a temperatura e a umidade. Então, é bem fácil entender a combinação de elementos para você falar sobre o tempo atmosférico, porque no nosso nível, ou o tempo é quente e seco, ou é quente e úmido, ou é frio e seco, ou é frio e úmido. Se a gente acrescentar mais um elemento que muitas vezes alguns professores utilizam, que é o caso da pressão atmosférica, eles utilizam para poder explicar ventos, deslocamento de massas de ar. Então, quando isso acontece, aí já fica um pouco mais complexo, porque agora são 3 elementos. Quanto mais elementos, eles podem se combinar de várias maneiras e a situação vai ficando cada vez mais detalhada, mais difícil de se compreender e de se prever. Então, quais são os 3 elementos didáticos? Temperatura, umidade e pressão atmosférica. E aí, gente, tem aquilo que muda o clima, como é o clima desta região que eu estou descrevendo, que é o tropical de altitude. O que muda o clima? São os fatores climáticos. Quantos fatores climáticos nós conhecemos? 7. Isso não tem discussão. Elementos tem, fatores não. Fatores, nós usamos 7 fatores que modificam o clima. E o primeiro fator que a gente explica é a altitude. Claro que eu não tenho lousa aqui, então não vai dar para explicar. Só vai dar para citar. Então, um dos fatores, o principal fator a mudar o clima é a altitude. Mudar rápido, como a gente viu a cada 200 metros de variação. É rápido. Então, nós temos a altitude, a latitude, o relevo, a continentalidade, a maritimidade, as correntes oceânicas ou marítimas e as massas de ar. Então são esses os 7 fatores do clima. O que é fator? É tudo aquilo que modifica o clima. Então fator é diferente de elemento. Estamos conversados? Estamos? Muito bem. Pessoal, eu vou encerrar por aqui com os elementos e com os fatores, porque o trânsito está pesado e eu vou procurar um lugar para estacionar. Eu estou meio em cima da hora, o horário da minha aula é 16 horas e agora são 16 horas e 36 minutos. Então a gente está meio com o tempo contado, o cronômetro está ajustado. Estou estacionando já, por isso que eu dei um time aqui, porque tá uma fila de carros enormes. Eu parei na diagonal para liberar o fluxo da avenida, mas está vindo muitos carros atrás e não dá para mexer, tá? Então por isso que eu tô... Opa, fechou o sinal, agora eu vou ter que me virar nos 30 aqui, ó, para poder estacionar o carro sem bater em ninguém. Ô, dificuldade, né, pessoal? Olha só as dificuldades que a gente vai passando. Mas isso é tão bom, porque aí vocês vão conhecendo a rotina do professor, tudo que o professor passa, e ao mesmo tempo a gente tem uma aula aí de viagem. Hoje à noite eu vou fazer mais um vídeo, porque aí vocês vão ter a impressão de como que é o vídeo noturno. Tá fechado? Vou desligar o ar-condicionado aqui, né? Fechei tudo. Tchau, gente. Um abraço.